Eu queria pedir aos irmãos que nos unissem aqui para estar orando pela vida do apóstolo Zé Mário. Vamos aproveitar que a igreja, uma boa parte da igreja está aqui hoje, e orar por ele, né? Quantos aqui têm conseguido orar nas orações que eu pedi? Meia-noite, vamos lá comigo, diga, 0h. Qual é a outra? Que mais? Que mais? Alguém tem conseguido? Amém. Eu quero pedir a vocês, continuem, irmãos, né? A gente sair da nossa casa, eu sempre digo isso, pregar aqui é fácil, irmãos. Sair da minha casa para vir a Jardim Primavera, nossa, que distância. Não é? Sair daqui para ir para Santa Cruz da Serra. Mas sair daqui para uma terra que a gente não conhece. E a boa notícia é que parece que vamos abrir uma igreja lá, né? Pergunta para alguém que está perto de você, quer ir para a Índia? Ninguém, irmãos? Catuca alguém perto de você e diga, quer ir para a Índia? É assim, né? Primeiro você levanta, segundo você faz assim. Primeiro faz assim, eis-me aqui, Senhor, não envia-me a mim. Meu Deus do céu. Só Jesus, mas Jesus está precisando, né? Não está precisando não, irmãos. Nós é que estamos precisando corresponder ao amor dele. Então, nós, depois que teremos nosso culto, quantos aqui, jovens aqui, homens, mulheres, quem é que vai fazer as provas do Enem aí, sábado e domingo? Levanta a mão aí. Tem alguém aí que vai fazer prova do Enem? Ninguém? Só o Elcio? A Shirley também vai fazer, Shirley? Tu deve fazer culinária, porque tu gosta de negócio de cozinha. Prova de cozinha. Tem mais alguém aí, irmãos? Não tem mais ninguém na igreja que vai fazer prova? Bem, que Deus abençoe todos aqueles que vão tentar fazer essa prova e, em nome de Jesus, toma maracujina antes de ir, vai dar tudo certo. Se você conseguir fazer a prova até o final, muito bem. Se você não dormir, né? Domingo que vem agora, irmãos, graças a Deus passamos esse momento de turbulência de eleições, diga graças a Deus. Né? Nós domingo teremos a nossa escola bíblica normalmente na nossa igreja. Alguém está me ouvindo, irmãos? Então, nós estaremos nas nossas igrejas, escola bíblica bombando, tranquila. Passei alguns exercícios aqui, espero que os irmãos, né, estejam aí fazendo seus exercícios. Estamos estudando uma linha que o apóstolo tem dado para nós aqui. Tem sido muito bom. Creio eu que vai ficar excelente. Amém, queridos? Outra coisa, cadê os líderes aqui, presbíteros, diáconos, obreiros, essa igreja? Levanta a mão aí, irmãos. Cadê os líderes? Diáconos, obreiros, aspirantes, remanescentes, combatentes, o que mais? Irmãos, nós estamos com uma responsabilidade muito grande nas igrejas. Eu mandei hoje, eu postei, mas parece que quanto mais se posta sobre isso, as pessoas parecem que estão uma repúdia, ou não sei. Eles conseguem colocar nesses grupos, e eu quero pedir encarecidamente que eu vou sair de alguns grupos, porque não tem me edificado. Fala mais muita coisa, mas não se prega, não se evangeliza. E quando eu coloco alguma coisa espiritual, como evangelização, como batismo, essas coisas assim, parece que incomoda as pessoas. Então em alguns grupos eu vou ter que sair, irmãos. Não dá para ficar toda hora postando, sabe? Nada que edifica, lá para lugar nenhum, entendeu? Então, fica enchendo muita memória do celular. Então, líderes, eu quero pedir a vocês, vejam nas igrejas, vamos nos mobilizar, o batismo já está chegando. Né? Vamos orar primeiramente e ver nas igrejas. Vamos conversar com as pessoas,
vamos direcionar ela para as aulas de batismo. Alguém está me ouvindo, irmãos? Se não tem ninguém para dar aula de batismo, joga para mim, irmãos. Eu vou nas igrejas, eu vou dar aula de batismo, deixo de ir para algum lugar, eu vou dar aula de batismo. Mas pelo amor de Deus, vamos nos mobilizar, irmãos. A gente não pode aceitar mais um batismo. Olha, e detalhe, irmãos. A data era outra. O apóstolo já prorrogou para frente. Isso já não é um bom sinal. Alguém está aí? Então vamos orar, irmão. É espiritual e Deus vai dar o quê? Outra coisa, cadê os casais aqui? Tem casal aqui, irmão? Quantos são casados aqui? Digam glória a Deus. Atenção aí, os casados. Eu informei aqui na quarta-feira. E com certeza nas outras igrejas já estão. O nosso mural é na parede ali, tá vendo? Nosso mural lá. Aqui é na parede, é na parede do banheiro. Né? Então tá ali. Tem Conferência Apostólica das Américas, que já está chegando, né? Os valores. E tem o jantar de casais, que é logo a semana que vem. Está chegando. Alguém está me ouvindo, irmãos? Então, por favor, os casais, dá logo o nome. Procura a diaconisa Jô. Está aqui hoje. Ó, estou aí, hein? Eu falei na ministração de homens. Não tem outro evento paralelo. Ouça bem o que eu estou dizendo. Não temos outro evento paralelo, a não ser o jantar de casais. É algo que foi estipulado pelo ministério, então não tem como arrumar mais nada paralelo. Por quê? Para que ninguém gaste dinheiro acima, né? Chegando na reta final do ano, tem a roupa nova dos filhos, diga glória a Deus. Não? Roupa nova para você, diga glória a Deus. Tênis novo. Camisa nova. E olha, eu quero dar uma informação rápida também. Enquanto você abre a sua Bíblia em segunda carta, 2 Coríntios capítulo 9, nós vamos começar 21 dias de oração. 21 dias de... Por que o senhor não falou culto? É porque além do culto nós estaremos orando. Repita comigo, diga, 21 dias de clamor para 365 dias de favor. Mas aí quem está afim aí, irmão? Eu creio que no México não é assim, irmãos. O México lá bomba. Irmãos, os cultos lá na Índia devem ser cultos, né, tão maravilhosos que devem juntar, as pessoas não param nem de dançar. Eu vejo algumas imagens, as pessoas bem fervorosas. 21 dias, diga comigo, 21 dias. Quem tem propósito aqui, levanta a mão, queridos. Você tem sonhos e projetos para o ano de 2017? Então é o momento certo de você fazer. Pelo amor de Deus, não fala esse negócio não, que eu não gosto dessa palavra chamada campanha. Me perdoa, mas tem que botar na igreja, porque depois que inventaram campanha, os crentes vêm para a igreja. Repita comigo, diga 21 dias de clamor. Aí então, quando o bispo Fernando chegar aqui para pregar, irmão, ele falar assim, graça e paz, boa noite, o que você vai falar? Não, você vai dizer para ele assim, ei, meu pedido de oração é orar comigo. Eu estou num propósito, diga propósito. 21 dias. Ó, presta atenção no que eu vou dizer, irmãos, é sério. Se é um propósito que o apóstolo levantou, meu irmão, vai ter dia que vai estar com dor de cabeça. Tu vai estar com aquele momento assim, ai, estou enjoado hoje. Ai, parece que essa feijoada não caiu bem. Vai ter dia que você vai estar desanimado. Tudo isso para tirar o teu propósito. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim, eu quero ver, hein? Pergunta para o teu irmão, te vejo aqui? Vê ou não vê, irmão? Você precisa do favor de Deus em 2017, sim ou não? Então essa é uma chance igual a essa, né? E detalhe, irmãos, quantos aqui receberam bênção neste ano? Poxa, olha aquele carrinho amarelo bonitinho que eu ganhei esse ano passado.
esse ano. Foi esse ano ou foi ano passado? Nem sei mais, olha. Rapaz, eu não tenho um... Se me jogar para debaixo assim, ó, virar as pontas, tu não vê R$ 1 para comprar um carro. Olha o que Deus faz na minha vida. Já pensou se o apóstolo desiste de mim, irmãos? Já pensou se o apóstolo fala assim, eu não vou fazer nada de 21 dias, cada um dá seu jeito, ora da sua maneira. Meu Deus do céu, vamos orar pela vida dele, irmãos. Para que ele tenha visão do alto, para que a igreja seja abençoada. Versículo 6 diz assim, 9, 6, rapidamente. Anotou tudo aí, né, irmãos? Graças a Deus. Coisa dinâmica é os crentes. Versículo 6, 9, 6 diz assim, 9, 6. Eu digo isso, o que semeia pouco, e o que semeia com abundância. Versículo 7, vamos, cada um, não com tristeza, porque Deus ama. Eu posso ver o sorriso na face dos irmãos nessa noite. Tem gente que é tão espiritual que pega este envelope e fala até em línguas. Não é? Mas olha aí, além de falar em línguas, é o momento de semear. Amém, queridos? Você pode falar em línguas? Pode. Você está falando com Deus. Mas se você quer mudar a sua vida financeira, você tem que semear. Alguém está me ouvindo, irmãos? Então repita para esse irmão lindo que está ao teu lado, cheiroso, tomou um banho, está com esse perfume maravilhoso aí. Fala para ele assim, meu querido, ou querida, né? A sua vida financeira só muda quando você semeia. Não adianta subir a escadaria da Penha de joelho. Não adianta pegar aquela semana que só aquela semana que é santa, o resto não é mais. Aquela semana que é santa, que eles chamam que só aquela semana que é santa. Aí pegar os negócios, como é que é o nome que aqueles camaradas fazem lá no outro país, bicho Fernando? Eles se retalham todo, pegam uma ponta de uma gilete, bota num fio e fica fazendo assim, ó, se fragelando. Essas penitências não adianta nada, irmãos. Para que a gente possa romper na área financeira, está aqui algo que é tremendo. Primeiro, diga comigo, afirmação. Diga, Deus está afirmando. Quem semeia, colhe. Segundo, a Bíblia diz que é cada um. O que significa isso? Que cada um vai ter o seu momento. Cada um você vai ter a sua expectativa da sua semente. Alguém está me ouvindo? E terceiro, diga para o seu irmão, quando você pega este envelope, meu Deus do céu. Fala para o seu irmão, quando você pega esse envelope, o sorriso precisa ser da alma. O que quer dizer isso? Que não é porque o pastor está falando para você fazer. Isso tem que nascer dentro de você. A vontade de semear. Né? Nós estamos com o nosso apóstolo lá. Quantos de nós perguntamos assim, será que ele tem dinheiro para tomar um café lá? Alguém viu o vídeo que ele mandou? Alguém viu não, né? Lavando louça. Olha o que Deus faz, irmãos. É. Não, mas ele lava louça em casa, eu já vi. Ele lava. Oh Deus. Por isso que eu já disse aí na reunião de casais semana passada, não foi, presbítero? Eu falei lá, gente, vai arrumar casa. Falei para os homens lá, cadê? Ô Renata, cadê Fábio? Fábio ouviu, vai arrumar casa. Eu falei lá, ó, tá vendo? Aí vai para missões aí, ó. Tem que lavar a louça, varrer a casa. Ó o bispo Fernando, ele lava, cozinha, passa, faz tudo. Não é?
Alguém está aí, irmãos? Que Deus te abençoe. Levanta teu envelope aí com a sua mão esquerda. É mão esquerda? É, mão esquerda. Faça a sua oração de agradecimento a Deus. Se você esqueceu da sua oferta missionária aí, irmãos. Ô bispo, eu quero dar uma oferta ainda. Tem tempo de mandar alguma coisa para o apóstolo? Tem, irmãos. Ainda vai ficar mais uma semana lá em Bucaralado. Agradeça a Deus, faça a sua oração. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça nesta noite. Apresentamos a Ti não somente o que está dentro deste envelope, mas a nossa gratidão, Senhor. Embora tenham passado, visto que estamos vivendo um tempo tão difícil, mas o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que a gente pede ou pensa. E dedicamos a Ti. Tudo que temos, tudo que somos é para a glória e para a louvor do Teu nome. Muito obrigado pelo privilégio de adorar o Teu nome com esta semente. E que haja uma multiplicação sobrenatural sobre a vida dos Teus filhos. Nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Aí, já está quase cantando. Passa para a extremidade. Tem alguém dizimando nesta noite? Alguém que está dizimando, alguém que está entregando voto, propósito, cheque de 5 mil reais. Ninguém recebe, irmão? Diga, eu recebo. Não? Pode vir. Ai, minha perna. Viu a minha habilidade? Quantos podem dar glória a Deus? Vamos receber com toda a honra nesta noite nosso apóstolo José Castilho, Efraim também. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida deles. Apóstolo, você quer ir embaixo? Sim, sim. Vamos ali. Valeu, Márcio, segura aí comigo. Efraim, ó. Eita. Glória. Amém. Apóstolo, fique à vontade, Efraim. Amém. Não sei qual é o melhor. Obrigado, boa noite, Deus abençoe. Alô, sim. Eu não falo português, assim que preciso dele. Um prazer estar com vocês nesta noite. É um prazer estar com vocês aqui esta noite. Estoy muy emocionado porque el tema que me toca compartir me emociona mucho. Estou muito feliz porque o tema que vou pregar me apaixona muito. Es un tema que me dedico a eso. É um tema no qual eu me dedico sempre a pregar. Una cosa es hablar de información y otra cosa es hablar de un estilo de vida. Uma coisa é falar de informação e outra coisa é falar sobre um estilo de vida. Y quiero compartir contigo un estilo de vida que debemos de tener como creyentes. E eu quero compartilhar sobre um estilo de vida que nós temos que ter como crentes. Porque muchas veces los creyentes en las naciones se ocupan solo de ellos. Porque muitas vezes os crentes nas nações, eles se preocupam e se importam somente deles. Y se olvidan de la encomienda que Jesucristo nos dejó. E se esquecem daquele mandato que Deus deu para eles, para nós. Y de hacer discípulos. Ide e fazer discípulos A todas las a naciones. todas as nações. Él dijo que fuéramos a Jerusalén, Ele disse que fôssemos a Jerusalém, a Judea, a Judeia a Samaria y hasta Samaria, lo último de la e até tierra. o último, os confins da terra. Hoy vamos a hablar un poco de Samaria Hoje vamos falar um pouco de Samaria. y espero que Dios desafíe tu vida como la desafió a mí. E eu espero que Deus desafie sua vida como Ele fez comigo. Amén. Amém? Reciban saludos de mi esposa, de mis hijos, Recebam uma saudação da minha esposa e dos meus filhos, de mi futura nieta que nace en 2 semanas.
de minha futura neta que vai nascer em 2 dias, 2 semanas. em 2 2 semanas. semanas, sí, bueno, ya me siento abuelo, Eu já me sinto um avô, pero muy contento. porém estou muito contento. Reciban saludos de México y cuando puedan visítenos. Recebam muitas saudações de México e quando vocês tenham a oportunidade, visitem México. Vivo en una ciudad que no sé por qué a la gente le gusta ir. Eu moro em uma cidade que eu não sei porque muitas pessoas gostam dela. Vivo en una ciudad que se llama Cancún. Eu moro em uma cidade que se chama Cancún. Y bueno, ya ves, ¿viste? Está vendo, dice? Así es que visítenos. Assim que quando vocês tiverem tempo, visitem. Ella es mi esposa, aprovecho, siempre la muestro. Ela é minha esposa, eu sempre mostro ela. Está linda, ¿no? Está linda. Está linda ela, né? Bueno, yo siempre hablo de ella como mi novia. Eu sempre falo dela como minha noiva. Acabamos de cumplir 25 años de casados. Nós acabamos de fazer 25. 25 anos. Pero siempre la presento como mi novia. en Porém, todos eu lados. sempre apresento ela como minha noiva. Y la trato como E novia. eu trato ela como uma noiva. Pero es una bendición. Porém, ela é uma bênção. Bueno, vamos a la Biblia. Bom, vamos na Bíblia. Hechos capítulo 1, Vamos no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. verso 8. Quiero aclarar que todos los testimonios que en esta noche escuchen, toda la gloria es al Señor. Eu quero esclarecer que os testemunhos que você ouçam vai ser somente para a glória de Deus. Amén. Amém? Ahí está. 1:8. Vamos abrir no livro de Atos, capítulo 1, verso 8. Quem tiver achado, fale amém. Ok, vamos ler. Dice, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Una vez más. Sí. Mais uma vez, vamos ler. Dice, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amén. Dice la Biblia en Jerusalén, Dice a Bíblia em Jerusalém, en Judea. em Judeia. Ahí se refiere a nuestro entorno. Ali está falando sobre nosso entorno. Que seamos testigos donde vivimos, Que donde- sejamos testemunhos onde moramos, en nuestra región. em nossa região. Pero luego habla de Samaria Porém, fala também de Samaria. y habla de lo último de la tierra. E também fala do último da terra. Mucha gente quiere ir a lo último de la tierra, Muitas pessoas às vezes querem ir lá no último da terra. pero es necesario pasar por Samaria. Porém, é preciso passar por Samaria. En Juan capítulo 4, No versículo 4, No livro de João, capítulo 4, verso 4, dice la Biblia que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. diz a Bíblia que para Jesus era preciso passar por Samaria. Y me emociona mucho eso, E saber isso me deixa muito feliz, muito emocionado. porque a los judíos no les gustaba ir a Samaria. Porque os judeus não gostavam de ir a Samaria. El Señor llama a los 12 y les dice, me es necesario ir a Samaria. O Senhor chama seus discípulos, seus 12 discípulos, e diz: me é preciso ir a Samaria. Me imagino la cara de esos hombres. Eu imagino a cara daqueles homens. ¿Vamos a ir a Samaria? Vamos para Samaria? ¿Que Jesús no sabe que no nos llevamos? Que Jesus sabe que nós não nos levamos com eles? ¿Que no sabe que nosotros no pisamos esa tierra? Jesus, acaso não sabe que nós não gostamos de pisar essa terra? ¿Que no sabe que ellos no son judíos? Acaso ele não sabe que eles não são judeus puros? Porque recuerden que los samaritanos eran una mezcla de griegos con judíos. Porque lembre que os samaritanos, eles eram uma mistura de
de griegos de, con judíos. de gregos com judeus. Entonces no se llevaban entre ellos. Então eles não se levavam entre eles. Era demasiada la diferencia Era muita a diferença. y no convivían entre ellos. E eles não conviviam juntos. Recuerdan que la mujer samaritana sabía de eso. Lembrem que a mulher samaritana, ela sabia disso. Dice, los judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Ela falava assim: os judeus e os samaritanos não nos levamos entre nós. Ella sabía que la tradición indicaba no nos llevamos, no podemos convivir. Ela sabia que a tradição dizia que não poderíamos nos levar uns com outros. Pero Jesús entró a Samaria con los discípulos. Porém, Jesus, ele entrou a Samaria com seus discípulos. Y dice que estaba cansado del camino y se sentó junto al pozo de Jacob. E diz a Bíblia que ele estava cansado e se sentou junto àquele poço de Jacob. Y dice que mandó a los discípulos a comprar comida. E diz a Bíblia que Jesus enviou a seus discípulos a comprar comida. Ahora, no pierdan la escena. Não percam a cena. Jesús los lleva a tierra de samaritanos. Jesus leva eles para a terra dos samaritanos. Él se queda junto al pozo de Jacob. Ele fica junto ao poço de Jacob. Y manda a los discípulos a comprar a los samaritanos. E manda Jesus a seus discípulos a comprar comida na terra dos samaritanos. Sabía que estaba trabajando el corazón de ellos. Jesus sabia que estava trabalhando o coração deles. Porque los mandó a donde no querían ir. Porque ele enviou enviou a eles naquela terra onde eles não queriam ir. Y él se quedó sentado. E ele ficou sentado. Y bueno, ya pasó la escena cuando viene la mujer y platica con Jesús. E depois que passou a cena, chegou aquela mulher e platicou com Jesus, conversou com Jesus. Pero vamos unos versículos después de la plática. Mas vamos avançar uns versos depois daquela conversa. Allí en Juan capítulo 4, Ali em João, capítulo 4, regresan los discípulos con la comida. os discípulos já voltam com a comida Y a lo lejos e de longe miran a Jesús con una mujer. eles veem a Jesus com uma mulher. Dice la Biblia el versículo 27 de Juan 4. Diz a Bíblia no verso 27 do capítulo 4. Todos têm pronto já, amém? Dice: E nisto vieram os seus discípulos e se admiravam de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe perguntou: que é que procuras? Ou por que falas com ela? Hasta ahí. ¿Se dan cuenta? Estão percebendo? Los discípulos se asombraron. Os discípulos ficaram surpresos. Dice que los discípulos se admiraban de que estuviese hablando con una mujer. Dice a Bíblia que os discípulos se admiravam de que Jesus estivesse falando com uma mulher. Porque recuerden que no era cualquier mujer. Porque lembrem que ela não era qualquer mulher. Era una mujer que iba a recoger el agua a mediodía. Era uma mulher que ia pegar a água sempre no meio-dia. Las mujeres que recogían el agua a mediodía As mulheres que pegavam a água no meio-dia eran las mujeres que tenían una mala reputación. eram aquelas mulheres que tinham uma reputação muito ruim. Y los discípulos, sabiendo eso, se asombraron. E os discípulos, sabendo isso, eles ficaram surpresos. No solo hablaba con una mujer a solas, Não somente falava com uma mulher sozinho, sino que era una mujer de mediodía. sino que era uma mulher do meio-dia. ¿Comprenden? Entende? Y ellos pensaron mal, E eles pensaram muito mal. porque dice que ellos, ninguno se atrevió a preguntarle. Porque diz na Bíblia que nenhum deles teve a coragem de perguntar para ele. Sí se preguntaron ellos, Se fizeram a pergunta para eles. pero no se atrevieron a decirle a Jesús. Porém, não tiveram a coragem para perguntar para Jesus. Se lo voy a ilustrar hoy en día. Vou fazer a ilustração para hoje em dia. ¿Qué pensaría usted si me encuentra a mí Você que pensaria se me encontra a medianoche meia-noite hablando con una mujer de medianoche, falando com uma mulher de meia-noite, solos? sozinhos? ¿Qué pensaría de mí? O que você pensaria de mim?
Pastor, pastor, ya lo perdimos. já perdimos ele. Voy a tomar una foto para subirla a Facebook. Vou tirar uma foto para postar no Facebook. ¿Pensaría mal, sí o no? Pensaria mal, sim ou não? Los discípulos tenían algo de brasileño. Os discípulos tinham algo de brasileiros. Pensaron mal. Pensaram mal. Dijeron, Disseram, pero nadie se atrevió porém ninguém teve a coragem. preguntarle. Ninguém teve coragem de perguntar. Pensaron mal, Pensaram mal, pero nadie preguntó. porém ninguém perguntou. ¿Está siguiendo la escena? Está seguindo a cena? Después dice el siguiente versículo, el Depois 28. disso o próximo verso, El 28. o verso 28 diz: Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. Hasta ahí. Dice, cuando llegan los discípulos, Quando os discípulos chegam, los encuentran solos, los encuentran encontra solos, eles dois sozinhos, están pensando mal, eles pensam mal, y de pronto la mujer se va corriendo e de repente a mulher vai embora correndo. y deja hasta su cántaro. E ela deixa o balde vazio aí. Eso es más sospechoso. E isso é muito mais suspeito. ¿Se da cuenta? Está percebendo? Está dándose cuenta el conflicto que tenían los discípulos. Está percebendo o conflito que os discípulos tinham? Por eso Jesús estaba trabajando el corazón de ellos. Por isso Jesus estava trabalhando o coração deles. Por eso Jesús les dijo, es necesario que entremos a Samaria. Por isso Jesus falou para eles: é preciso que nós entremos a Samaria. ¿Por qué Jesús envió a la iglesia a Samaria? Por que Jesus enviou a igreja para Samaria? Porque todos los que estamos aquí tenemos un Samaria en nuestra vida. Porque todos nós que estamos aqui temos Samaria dentro, samaritano dentro. Tenemos una Samaria que no nos gusta ir. Temos uma Samaria que nós não gostamos ir. He escuchado gente que dice, no, yo con los borrachos no voy nunca. Eu já ouvi pessoas que falam: eu com os bêbados não gosto ficar Hay perto gente deles. que dice, no, yo no me llevo con los vecinos porque son muy problemáticos. Eu não gosto daqueles vizinhos porque eles são muito problemáticos. No, es más, algunos no se llevan con ciertos compañeros de trabajo porque Es son ma- conflictivos. É mais, dentro do próprio trabalho não gostamos nos levar com alguns companheiros de trabalho. Algunos hasta con familiares no se llevan. Até com nossos familiares. Es tu Samaria. Esa es tu Samaria que tienes que conquistar. Essa é tua Samaria que você tem que conquistar. Usted tiene que ir a donde no le gusta ir. Você tem que ir onde não gosta ir. Usted necesita anunciar a los que no les gusta anunciarles. Você tem que anunciar àqueles que não gosta anunciar. Hace unas semanas, hace un par de semanas estaba en Sao Paulo Faz 2 semanas retrasadas eu estava em São Paulo. y me hospedaron en una casa unos hermanos muy lindos, muy amables. E eu fiquei em casa de uns irmãos muito amigáveis. Y me dijeron, pastor, no se meta a aquella zona porque es muy peligrosa. E eles falaram assim: pastor, não vai para lá, para aquele sector que é muito perigoso. Y yo pregunté, ¿por qué? E eu perguntei por quê. ¿En qué es peligroso? Perguntei em que é perigoso. Dice, hay mucha prostitución, Eles falaram: tem muita prostituição, hay mucho travesti. tem muito... travesti. Entenderam. Dice, no se meta ahí. Então não vai para lá. Y se me ocurrió preguntarles algo. Então eu perguntei uma coisa para De eles. esas cosas que uno pregunta que a veces tal vez no deberíamos de preguntar. Eu perguntei às vezes essas coisas que muitas vezes não temos por que perguntar. Y le dije, ¿cuándo fue la última vez que fueron a predicarles a E ellos? eu perguntei: quando foi a última vez que vocês foram para lá para pregar? Y me dijo, no, nunca hemos ido. E ele falou: não, nunca fomos lá. Gracias a Dios, Graças a Deus. no nos metemos a tierra sucia. Graças a Deus, nós não entramos a terra suja. Y les dije, esa es su Samaria. Então eu falei para eles: essa é sua Samaria. Y digo, tienen que ir a anunciarles. Vocês têm que ir lá para anunciar. ¿Dónde vamos a hacer luz? Onde vamos ser luz? En las tinieblas. Nas trevas.
Amén. Amém? Y uno de ellos me dijo, E um deles me disse, ¿por qué no va usted? por que não vai você? Es lo que me gusta. E eu falei, isso que eu gosto. Dije, no hablo muy bien portugués, pero yo voy. Eu falei, eu não falo bem português, mas eu vou. Y fuimos. Eu fui para lá. Y los hermanos no creían que yo me estaba metiendo ahí, iban Y- asustados conmigo, detrás de mí. E os irmãos não acreditavam que eu ia para lá. Eles ficaram assustados e ficaram detrás de mim. Y me tomaron fotos a lo lejos. E tiraram fotos de longe. Yo llegué a abrazar a los travestis, Eu cheguei a abraçar aqueles travestis. a decirles, Jesús te ama, Eu falei para eles, Jesus te ama. Jesús te está esperando. Jesus está esperando você. Alguien tiene que ir. Alguém tem que ir. Precisamos ganar uno más para Jesús. Precisamos ganhar mais um para Jesus. A lo mejor nos va a tocar ganar samaritanas. Talvez vamos ter que ganhar mais samaritanos. Hay gente que me dice, yo quiero ir a las naciones a predicar. Tem pessoas que falam, eu quero ir para as nações para pregar. Y le dije, antes de ir, Eu falei, antes de ir para lá, pasa por tu Samaria. passa por tu Samaria. Porque si pasas por tu Samaria, vas a poder funcionar en cualquier lado. Porque se tu passas por Samaria, você vai conseguir funcionar em qualquer lugar. Bonita escena. Linda cena. Abrazando a los travestis. Abraçando os travestis. Y alguien me decía, y no se preocupa por su reputación. E alguém me falou, você não se importa pela sua reputação? ¿Cuál reputación? Eu falei, qual reputação? A Jesús, ¿qué le decían? Que era un amigo de borrachos y de pecadores. Se de Jesus falavam que ele era amigo de bêbados e de pecadores. ¿Cuál reputación? Qual reputação? Tenemos que dar luz. Temos que dar luz. Tenemos que hablar de Cristo. Temos que falar de Jesus Cristo. Me impactó mucho el caso de una chica. Me impactou muito o caso, uma situação de uma moça. Cuando empezamos a hablar con ella de Jesús, Quando comecei a falar de Jesus, ella lloró mucho, mucho, mucho. ela chorou muito, muito. Estaba embarazada, Ela estava grávida. estaba prostituyéndose. Ela estava se prostituindo. Y yo pregunté, ¿por qué lloras? Eu perguntei para ela, por que choras? Y me dice, ¿usted cree que Dios me siga amando a mí? Ela falou assim, você acredita ou acha que Deus ainda me ama? Y claro, Eu falei, claro. tan seguro estoy que por eso me trajo a decírtelo. Eu tenho a certeza absoluta que foi por isso que Jesus me trouxe aqui. Para decirte que te ama. Para te dizer que Ele te ama. Y ella lloraba. E ela chorava. La abracé E abracei ela. y le dije, ¿qué te pasa? Eu perguntei, o que acontece? Yo conocía de Dios, Ela falou, eu conhecia Jesus, mas eu me afastei. mas solo he recibido condenación. Mas somente tenho recebido condenação. Nadie me ha extendido la mano para levantarme. Ninguém me deu a mão para me levantar. Y me cargó mucho, E isso me deixou muito abatido. mas me desafió. Mas isso me desafiou. Y dije, voy a hacer un poco más por este tipo de personas. E eu falei para mim, eu vou fazer mais por este tipo de pessoas. Y todos los que estamos aquí, precisamos hacer más por ellos. E todos os que estamos aqui precisamos fazer muito mais por eles. Fui con un indigente en Santiago de Chile. Eu fui lá no Chile com um indigente. Y él me dijo, ¿tú crees que Dios me ama? Aquele morador da rua me perguntou, você acha ou crê que Deus me ama? Dije, claro que Eu sí. falei, claro que sim. Y le dije, quiero compartir contigo. Eu falei, eu quero compartilhar com você. Lo invité a comer. Eu convidei a ele para comer. Le di un poquito de ropa. Eu di roupa para ele. Y me quedé todo el día con él. Eu fiquei o dia inteiro com ele. Y él me dijo, quiero presentarte unos amigos. E ele falou para mim, eu quero te apresentar uns amigos. Sí, vamos. Eu falei, vamos, vamos. Y me llevó con sus amigos de
de compañeros donde se quedan en la calle. Ele me levou até onde moravam seus companheiros. Jóvenes drogadictos. Aqueles jovens dependentes de drogas. Y me invitaron a estar con ellos. E me convidaram a ficar com Y eles. me quedé ahí todo el día y toda la noche Eu con fiquei ellos. o dia inteiro e a noite com eles. Y disfruté mucho. E eu desfrutei muito. Hacía mucho frío, pero Fazia muito frio, me quedé con ellos. porém igual eu fiquei com Y eles. pasamos la noche ahí conviviendo con ellos. E passei a noite convivendo com eles. Y fue una gran bendición. Foi uma grande bênção. Por la noche se acercaron la policía Pela noite chegou a polícia y me dijo, ¿y usted qué hace aquí? e me perguntaram: você que faz aqui? Usted no es de ellos. Você não é deles. Y yo les dije, soy cristiano, soy misionero y quiero compartirles del amor de Dios. Eu falei: eu sou um missionário, eu quero compartilhar do amor de Deus. Y el policía, los dos policías me decían, usted no necesita hacer eso. E o policial me falou: você não precisa fazer isso. Déjenlos que se mueran. Deixa eles que morram. Si ellos decidieron eso, déjenlos. Se eles decidiram isso, deixa Y eles. yo dije, no, Eu falei: não, porque Dios los ama. porque Deus ama eles. Y me dijeron, no, retírese de aquí. E o policial falou: pode se retirar daqui. Y yo le dije, pero soy libre para compartir. Eu falei: eu sou livre para compartilhar aqui. Y se molestaron porque les respondí eso. E eles ficaram muito irritados porque eu respondi desse jeito. Y me dieron un buen golpe. E me deram um bom soco. De hecho, tuve que ir al hospital por E eu ese teve golpe. que ir no hospital. Pero no me importó. Mas não me importou isso. Seguí compartiéndoles a ellos. Eu continuei compartilhando com eles. Y hoy en día, 2 de ellos se están rehabilitando en un centro de rehabilitación. E hoje hoje em dia 2 deles estão se reabilitando. Claro que vale la pena. Claro que vale a pena. Claro que vale el esfuerzo. Claro que vale se esforçar. Uno más para Cristo. Mais para Cristo. Uno. E si vamos uno por uno, se vamos de em ganaremos muchos para Cristo. vamos ganhar muitos para Jesus. Solo uno. Somente Pon tu mirada en uno. Ponha seu olhar em Estaba en Viña del Mar. en Eu Chile, estava em Viña del Mar, em Chile, Y había un indigente. e tinha um morador da rua. Sucio. Sujo. Muy sucio. Muito sujo. Muy maloliente. Fedorento. Yo iba a un congreso de líderes y Eu estava pastores, indo para um congresso de líderes. y yo iba muy bien vestido. Eu estava muito bem arrumado, Yo era com gravata, muy lindo. muito lindo. Y de pronto vi a ese hombre E ahí. de repente eu vi aquele homem. Y el Espíritu Santo habló a mi corazón. E o Espírito Santo falou para meu coração. Vimos en el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos Nós vimos no verso 8 do capítulo 1 do livro de Atos, dice que recibiremos poder dice a palavra que nós vamos receber poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo quando o Espírito Santo caia sobre nós y le seremos testigos. e nós seremos testemunhas. Él nos guiará. Ele vai nos guiar. Pídele a Él que te dirija. Pesa para Ele que guie teus passos. Es muy importante la oración. É muito importante a oração. Es muy importante la intercesión. É muito importante a intercessão. No falte estos 21 días de intercesión. Não falte aqueles 21 dias de intercessão. Clame Clame y dígale, Señor, dirígeme. e diga: Senhor, me guia. Y cuando estás dispuesto a que Él te dirija, E quando você está disposto a que o Senhor Jesus guie seus passos, te va a sorprender. Ele vai te surpreender. Amén. Amém? Cuando vi ese indigente, el Espíritu Santo me habló Quando vi aquele homem morador da rua, o Espírito Santo me incomodou. y solo me dijo, siéntate al lado de E Él. somente me falou: senta do lado dele. No digas nada, Não fales nada. solo siéntate. Somente senta do lado dele. Y yo iba con varios líderes E eu ia com alguns líderes y les dije, hermanos, el Señor
puso esto en mi corazón. E eu falei para eles, meus irmãos, o Senhor me incomodou no coração. Y me dicen, no, pero vamos al Congreso. E eles me falaram, não, mas temos que ir lá no congresso. Y tú eres el predicador. E você é o pregador. Y dije, denme 10 minutos. Eu falei somente 10 minutos. Déjenme solo un momento. Somente um minutinho. Dejen a uno conmigo. Deixem a um dos líderes comigo. Y los demás váyanse. E os demais podem ir. Y el que se quedó conmigo, E aquele que ficou comigo, me impactó lo que me dijo. me impactou muito o que ele me falou. Pastor, a mí no me obligue a sentarme, que no me voy a sentar. Ele falou para mim, pastor, você não pode me obrigar a sentar, porque eu não vou me sentar do lado dele. Y le dije, está bien. Eu falei, tá bom. Mira, aquí hay una cafetería, tómate un café. Eu falei, olha aí, tem uma cafeteria, pode ficar lá, toma um café. Déjame hago lo que el Señor me mandó a mí. Eu falei, deixa fazer o que Deus me mandou fazer. Así es que fui y me senté. Então eu fui, sentei. Imagínense esa escena. Imaginem aquela cena, Aquel indigente, aquele morador da rua, maloliente, fedendo, y el otro muy arreglado, e aquele outro muito bem arrumado, con mucho perfume. com muito lindo, perfume, y los dos sentados en el piso. e nós dois sentados no chão. Así es que no le dije nada, solo, Então eu não falei nada, solo lo observé. somente olhei para ele. Y después de un rato Depois de um tempo, le pregunté si quería comer algo. eu perguntei para ele se ele queria comer alguma coisa. Y él me dijo, gracias. Ele falou, obrigado. Así es que fui rápido y compré algo y le Eu traje. fui rápido e comprei alguma coisa para ele e trouxe para Y ele. empezamos a comer los dos. E começamos a comer nós dois. No le dije nada. Eu não falei nada. No le dije, mira, esto te lo manda Cristo. Não falei, olha, que Deus te manda isso. Vamos a orar por los alimentos. Vamos orar pelos alimentos. No, no, no. El Señor me dijo, no le diga nada. O Senhor falou para mim, não fale nada para ele. Así que comimos. Comimos. Cuando terminamos de comer, dije, bueno, ya me voy. Quando terminamos de comer, eu falei, bom, eu vou embora Dije, agora, pero le voy a dejar una palabra. mas vou deixar uma palavra. Y le dije, tengo algo que decirte. Eu falei algo, tenho algo que te dizer. Y el indigente me dice, no necesitas decirme nada. E aquele homem falou, você não precisa me dizer nada. Y yo dije, ¿por qué? E eu falei, por quê? Y el indigente me dice, lo que me tenías que decir, ya me lo dijiste. E aquele morador da rua falou, aquela coisa que você tinha que me dizer, você já me disse. Dije, no comprendo. Y yo le dije, no comprendo. E eu falei, não estou entendendo. El hombre me dice, Aquele homem me disse, esta mañana hoje de manhã, abrí mis ojos abri y miré al meus, cielo. abri meus olhos e olhei para o céu. Y le dije al Señor, E eu falei para o Senhor, Señor, Senhor, ¿aún me amas? ¿Aún me amas? eu falei para ele e falei assim, Senhor, você ainda me ama? Si tú aún me amas y quieres que te vuelva a servir, Se você ainda me ama e você ainda quer que eu volte para te servir, por favor, hoy siéntate conmigo. por favor, hoje senta comigo do meu lado. Yo le dije, ¿tú conocías al Señor? Eu falei para ele, tu já conhecias ao Senhor? Dice, yo servía al Señor. E ele falou, eu já servi ao Senhor. Yo predicaba de Cristo. Eu pregava de Cristo. ¿Y qué haces aquí? E eu falei, e tu que faz aqui então? Dice, tengo 10 años en esta condición. Eu tenho já 10 anos nessa condição. Y los que me conocen solo vienen y me acusan y me condenan. E aqueles que me conhecem somente vêm para me condenar e me acusar. Y le dije, ¿pero qué te pasó? E eu perguntei, mas que foi o que aconteceu com você? Dice, yo iba al norte de Chile a predicar. Eu estava indo para o norte do Chile. Iba en el automóvil con mi esposa y mis 2 hijos. Eu ia para pregar e nós íamos no ônibus com minha esposa e com meus filhos. Y yo iba conduciendo el vehículo Eu estava dirigindo o automóvel y me quedé dormido. e eu fiquei dormido. Y
Y cuando abrí los ojos yo estaba fuera del auto. Quando eu abri meus olhos, eu já estava fora do carro. Y en medio de la oscuridad corrí a buscar el auto. E no meio da escuridão, eu corri para procurar minha família. Y mi familia estaba muerta. en Minha el família auto. já estava morta. Y eso me cargó, me sentí culpable. E eu me senti culpado por y, me, isso. y me deprimí y caí en esta E condición. eu fiquei depressivo e caí nessa condição. Pero estoy cansado de esto. Porém, estou cansado disso. Y quiero volverme a levantar. E eu quero voltar para me levantar. Y por eso hoy le pregunté al Señor E por isso foi que hoje perguntei ao Senhor que si me dejaba volver a servirle. que se Ele me permitia voltar a servir para Ele. Solo le dije, siéntate a mi lado Somente falei para Ele, senta do meu lado. y comprenderé E compreenderei que es tu voluntad. que é a tua vontade. Y el hombre me miró y me dijo, yo conozco a esos líderes que pasaron. E aquele homem me olhou e falou assim: eu conheço aqueles líderes que passaram com você. Y nunca me han extendido la mano. E nunca esticaram a mão para mim. Y Dios tuvo que traer a un tipo extranjero E Deus teve que trazer a um estrangeiro para levantarme. para me levantar. Y me pregunté, E eu me perguntei: ¿cuántos más habrá esperando? quantos mais haverá lá esperando? Y que están esperándonos a nosotros. E que estão lá fora nos esperando. Ahí hay futuros pastores, Lá fora tem futuros pastores, futuros misioneros, futuros missionários, futuros músicos, futuros músicos levitas, futuros apóstoles, futuros apóstolos, futuros profetas. futuros profetas. Están esperándonos. Eles estão lá fora nos esperando. Y el Señor nos está desafiando. E o Senhor nos está desafiando. A ese que tú conoces, Aquele que você conhece. estoy apartándole su lugar. Estou separando um lugar para eles. Mas es necesario que vayas a tu Samaria Mas é preciso que você vá lá a Samaria y lo traigas. e traga ele. Amén. Amém? ¿A alguien Dios le está hablando esta noche? Alguém Deus está falando essa noite? Usted solo sea luz. Seja luz você somente. Solo comparta del amor de Dios. Somente compartilhe da palavra de Deus. Dé de gracia lo que recibimos de gracia. De gratidão ou de graça o que você recebe de graça. Amén. Amém? Estaba en Bélgica, Eu estava em Bélgica, en una ciudad que se llama Charleroi. em uma cidade que se chama Charleroi. Y al terminar una reunión se acercó un hombre a invitarnos a ir a orar a su casa. E quando a reunião terminou, acabou, veio um homem e nos convidou para Ir a orar por un familiar a su casa. ir lá na casa dele a orar por um familiar dele. Que estaba muy enfermo. Estava doente. Así es que acepté con gusto. Eu sentei à vontade, Pero mi traductor me dijo, no, pastor. mas meu intérprete falou assim: não, pastor, não. ¿Por qué? Por quê? Y me dice, es que él es musulmán. Por quê, pastor? Se ele é muçulmano. Y es musulmán radical. E ele é um muçulmano radical. Y yo dije, ¿qué importa? Eu falei: "E qual é o problema?" Y me dice, ¿usted va a orar por ese hombre? E falou assim: você vai orar por esse homem? Claro, Claro, claro que sí. claro que sim. Si oro por los que les van al Botafogo, que no ore por uno musulmán. Se oro por aqueles que gostam do Botafogo, por que não posso orar por um muçulmano? Es broma, es broma. Y también por los Flamengo. Algunos dicen... Así es que fuimos Então nós fomos para lá. y el hombre en el auto iba hablándole a otros musulmanes. Então aquele homem que ia no auto, no carro, já estava falando com outros muçulmanos. Y les decía, llevo a 2 cristianos E ele a mi estava casa. falando assim: estou levando 2 crentes lá para casa. Y mi intérprete estaba asustado. E o meu intérprete estava morrendo de medo. Y me agarraba. E ele me segurava: pastor, Está hablando a otros. está falando com outros. Nos pueden hacer daño. Vão nos matar. No pasa nada. Não passa nada. Sí, pero pastor,
es que es radical este hombre. Es de los musulmanes radicales. Falava assim, pastor, mas esse homem é daqueles radicais. Usted tranquilo. Fica tranquilo. Al cabo, si ya aceptaste a Cristo, nos vamos para el cielo. Se no tu te já preocupes. aceitaste a Jesus, então nós vamos para o céu. Tranquilo. Fica tranquilo. Y dice, pero pastor, por favor, no vaya. Ele falava, por favor, pastor, não vai para lá. Ya vamos. Vamos, já estamos Así es- indo. Así es que cuando llegamos había como 20 musulmanes. Então, quando chegamos lá, tinha 20 muçulmanos Con lá. una cara de... Com uma cara assim. Y nosotros, Orwa. E nós falamos assim, ó. Bonjour. Bonjour. Con cara así de alguien mal comido, ¿no? Alguien enojado. Estava com uma cara assim de alguém que não tinha comido bem. Todos enojados. Tudo irritado. Pero dije, bueno, yo vine a orar por un enfermo. Então eu falei, bom, eu vim aqui, foi para orar por um doente. Y había un hombre acostado E sobre tinha una um cama, homem deitado em uma cama, un anciano. um ancião. No pregunté qué tenía, Não perguntei o que tinha ele. solo dije, bueno, vamos a orar. Somente falei, bom, vamos orar. Lo que sí aclaré fue algo y le dije a todos. O ellos. que eu esclareci se foi uma coisa que eu falei para eles. Y le dije, vamos a orar a Jesucristo el Señor, Eu falei, vamos orar em nome de Jesus Cristo, o Senhor. el Rey de Reyes y Señor de O Señores. Rei de Reis e Senhor de Senhores. Y ellos dijeron, está bien. Eles falaram, tá bom. Así es que empecé a orar. Então eu comecei a orar. Y en medio de la oración, E no meio da oração, el anciano aquel agarró mi mano. aquele homem segurou minha mão. Y cuando él agarra mi mano, aquellos empezaron a gritar. E quando ele pegou minha mão, aqueles homens começaram a gritar. Y gritaban fuerte. E gritavam muito forte. No sé qué decían, no entendía. Eu não entendia o que eles gritavam e falavam. Alzaban las manos, se agachaban, se arrodillaban. Um se ajoelhava, outro gritava, levantava as mãos. Yo sé qué tiene. Mas eu não entendi nada. Y yo seguía orando por Eu la segui persona. orando por ele. Cuando terminamos de orar, Quando terminei de orar, el anciano abre los ojos, aquele homem abriu os seus olhos, me abraza, me abraçou, me dio como 10 besos. me deu como 10 beijos. Y yo, digo, tranquilo. ¿no? Eu falei, tranquilo, tranquilo. Sí, pues imagínate. Y el hombre me decía muchas gracias. E aquele homem me falou, muito obrigado. Pero cuando él me abrazó y E, me besaba, enquanto ele me abraçou e me beijou, aquellos se pusieron más gritones. todavía. aqueles começaram a gritar mais, aqueles homens. Y gritaban. Y decían una frase que repetían en francés que yo no entendía. E eles falavam uma frase em francês que eu não entendia, mas repetiam muito. Y le pregunté al intérprete, ¿qué Eu están perguntei, diciendo? eu perguntei para meu intérprete, o que estão falando eles? Ellos lo que están diciendo es, Jesucristo le respondió a este hombre. O que eles estão falando é Jesucristo lhe respondeu a este homem. Nuestro Dios no nos hizo caso. Nosso Deus não nos obedeceu, não nos fez caso. Resulta que el hombre tenía Acontece que aquele homem un mes inconsciente. No despertaba por un mes. Acontece que aquele homem estava um mês doente, sem acordar, No despertaba. não acordava. Y el Señor lo despertó. E o Senhor acordou a ele. Se levantó E ele se levantou. y fue sanado. En E el ele nombre foi de curado, foi sarado. Jesús. Y volteé a ver a mi intérprete. E eu falei com meu intérprete, com meu tradutor, Si por tus prejuicios se pelos teus preconceitos, no puedes bendecir você a não un, pode a un abençoar, musulmán, se pelos seus preconceitos você não pode abençoar alguém, tiene Dios que trabajar tu corazón. então Deus tem que trabalhar no teu coração. Y me dijo, Y pastor, ¿qué puedo hacer para vencer eso? E ele me falou, pastor, o que eu posso fazer para poder vencer isso? Solo nace de nuevo y ya. Eu falei para ele, somente tu tem que nascer novamente e já. Y listo. Só eso. Só isso. El hombre se me quedó mirando. Aquele homem ficou assim, me Y olhando. fue muy hermoso porque se inició una iglesia Y fue con muy- musulmanes. E foi en muito lindo Bélgica. porque se iniciou uma igreja com muçulmanes lá, Ahí en Bélgica. ali em Bélgica. Gloria a Dios. Glória a Deus.
Todos podemos hacer algo. Todos podemos fazer alguma coisa. Solo guarda en tu corazón. Somente guarda no teu coração. Da de gracia Dá de graça lo que recibiste de o que gracia. você recebeu de graça. Y sella eso en tu corazón. E sele isso no seu coração. Uno más para Cristo. Mais para Cristo. Amén. Amém? Dígale a su vecino. Uno más para Cristo. Fale com seu colega. Mais para Cristo. Amén. Amém? ¿Recibió algo esta noche? Recebeu alguma coisa esta noite? ¿Cuántos identificaron algún samaritano en su vida? Quantos de vocês aqui se identificaram samaritano em Em sua sua vida? Vamos a orar por ellos. Vamos orar por eles. Amén. Amém? Ore por él. Ore por ele. Tome un minuto para orar por él. Separe minuto para orar por essa pessoa. Bendígalo. Abençoe a ela. Y dígale al Señor, dame la oportunidad E diga para Deus, Senhor, me dá a oportunidade para hablarle de Cristo. para poder falar de Jesus. A ese que no quiero. A essa pessoa que eu não quero falar. A ese que me cuesta mucho. A essa pessoa que me custa falar. A ese que tal vez no quiero. A essa pessoa que eu talvez não gosto. A ese tal vez que no me cae bien. A essa pessoa que talvez não me agrada. Amén. Dígale al Señor, ayúdame, Señor. Diga para o Senhor, me ajuda, Senhor. Ese es el fruto del Hijo de Dios. Esse é o fruto do Filho de Deus. Amén. Amém? Perdone, Perdone, bendiga abençoe y predíquele. e pregue. Perdone, Perdoe, bendiga abençoe y predíquele. e predique. Pregue, Perdone, perdone, bendígale abençoe y predíquele. e pregue. Amén. Amém? Usted marque la diferencia. Faça você a diferença. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Amén. Amém. Gracias, Señor, Obrigado, Senhor, por cada samaritano que tenemos todos nosotros. por cada samaritano que nós temos aqui. Te pedimos por ellos donde están. Eu te peço por eles onde estão, onde estiverem. Bendícelos. Abençoa eles. Danos el amor Nos dá o amor, Senhor, para ir a compartirles de amor. para poder compartilhar de amor. Perdónanos las veces que no nos metemos a nuestro Samaria, Nos perdoa, Senhor, pelas vezes que nós não entramos a Samaria, que evadimos Samaria. que nós evitamos Samaria. Ayúdanos, Señor, Nos ajuda, Senhor, a vencer nuestros propios temores a vencer nossos próprios temores y que podamos ir con gozo y con amor e que possamos ir com alegria e com amor a bendecir a esos samaritanos. para abençoar aqueles samaritanos. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Tome un minuto para usted orar por su samaritano. Separe minuto para orar por aquele samaritano. Haga una oración por él. Faça uma oração por essa pessoa. Aproveche este momento. Aproveite este momento. Gracias, Señor. Obrigado, Senhor. Gracias. Obrigado. Gracias. Obrigado, Senhor. Gracias, Señor. Obrigado, Senhor. Señor, sella nuestros corazones. Senhor, segue nossos corações, El que cada día porque cada dia, le prediquemos a uno más. para que cada dia nós consigamos pregar mais Y que cada día recordemos e que cada dia nós lembremos que ganemos uno más para ti. que temos que ganhar mais para você, Senhor. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Desafía nuestra fe. Desafia nossa fé, Quita nuestra comodidad. tira nossa confortabilidade Y ayúdanos, Señor, e nos ajuda, Senhor, para ser de bendición a otros. para poder ser bênção para os outros. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. A ti toda la gloria. A ti seja toda a glória, Hoy y siempre. hoje e sempre. Amén. Amém. Amén. Amém. Amén. Concluye
concluyo con esto. Vou fechar com uma coisa. Después de que fuimos con estos musulmanes, Depois que nós estivemos com aqueles muçulmanos, yo necesitaba ir al día siguiente para Alemania. eu precisava ir no dia seguinte para a Alemanha. Pero yo no tenía un solo euro en mi bolsa. Porém, eu não tinha nenhum só euro no meu bolso. Yo necesitaba 280 euros. El viaje costaba 280. O viagem custava 280 euros. Pero yo iba tranquilo. Mas eu estava tranquilo. Y el musulmán al final me dijo, E aquele muçulmano no final me falou: disculpe pastor, desculpe, pastor, ¿no se ofende si le doy una ofrenda? não se ofende se eu dou uma oferta ao Senhor? Le dije, no, oféndame las veces que quiera. Eu falei: não, me pode ofender às vezes que quiser. Y el hombre me dio una ofrenda. E aquele homem me deu uma oferta. Y cuando vi la cantidad, E eu, quando vi a quantidade, era suficiente para ir y venir de Alemania. era suficiente para ir e voltar de Alemanha. Y ahí el Señor me habló, E aí o Senhor me falou: aún ainda cuando tú vas a tus samaritanos, quando você vai para lá onde seus samaritanos, aún Dios los usará para bendecirte. ainda Deus vai usar a eles para te abençoar. Los discípulos y Jesús Os discípulos e Jesus fueron atendidos 2 días por los samaritanos. foram atendidos 2 dias pelos samaritanos. Fueron hospedados por los samaritanos. Eles foram hospedados pelos samaritanos. Fueron alimentados por los Eles samaritanos. foram sustentados pelos samaritanos. ¿Por qué? Por quê? Porque Jesús los amó. Porque Jesus amou a eles. Y ellos dieron bendición a los E discípulos de eles, Jesús. e eles abençoaram aos discípulos de Jesus. Tal vez muchas de tu bendición que estás esperando Talvez muitas bênçãos que você está esperando están en tierra de samaritanos. estão em terra dos samaritanos. Aleluya. Es necesario entrar a Samaria. É preciso entrar em Samaria. Fala conmigo. Fale comigo. Eu preciso Eu preciso entrar a Samaria. entrar em Samaria. Outra vez. Eu preciso entrar a Samaria. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos chamar Castilho. Vamos orar por ele. Agradecer em nome do apóstolo José Mário. Carinho, amor, que igreja orar pelo Senhor. Amém. Estenda sua mão para cá. Nós somos gratos, Senhor, pela vida do teu servo. Obrigado, Senhor Deus, pelo pão que o Senhor repartiu aqui nesta noite, através da vida dele. Creio, Senhor, que coisas grandes e firmes ainda vai fazer através da vida deste que tu escolheu, separou e que está usando. Obrigado pela palavra que o Senhor liberou sobre a vida da sua igreja, que possa quebrar cadeias nesta noite, dentro de nós, empecilhos humanos, e que possa romper um tempo novo sobre a vida da sua igreja. Eu quero agradecer, Deus, por ter trago o teu filho aqui nesta noite, e ter trago uma palavra tão simples, mas que está sacudindo o inferno, quebrando cadeias nesta noite, desfazendo grilhões dentro de nós. O que tu interessa, Senhor, é que possamos amar o próximo, como nós amamos a nós mesmos. Amamos a Ti e queremos amar o próximo. Tu nos ensina nesta noite, e eu sou grato pela vida do Teu servo, pela casa dele, pela família dele, e Tu trouxe ele nesta noite. Abençoa também Efraim, abençoa o apóstolo Eduardo Machado, todos aqueles que estão aqui nesta noite. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra, por aquilo que o Senhor tem feito, vai fazer na vida do Teu filho, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Amados, eu vou passar para o pastor John
Pastor Dom vai dar continuidade à oração. Diga comigo, oração. E eu queria que vocês, que vão ficar para a oração, me ajudassem. Como eu disse no início, preciso que vocês orem pela vida do apóstolo. Alguém me ouviu? Se você também tem seu pedido de oração, esse é o momento. Pastor John, né? Graças e paz, igreja. Como nós já separamos aqui todas as nossas sextas-feiras para adorar o Senhor, vamos continuar nesse mesmo espírito, como já foi dito aqui pelo pastor. Nós devemos pregar